Boa tarde, meus amores, tudo bem com vocês? Então, vamos começar com a correção de ciências de sexta-feira. Não fiz o vídeo lendo a leitura, mas eu vou ler para vocês, tá? E a gente vai corrigindo ao mesmo tempo. Corpo humano e saúde. O corpo humano é composto de diferentes partes e cada uma delas tem uma função. Todas as partes trabalham em um conjunto para o bom funcionamento do organismo. Os ossos são estruturas rígidas. Eles formam um esqueleto que dá sustentação ao corpo. Os músculos recobrem os ossos e, devido à capacidade de se contrair e esticarem, eles também ajudam na sustentação do corpo e possibilitam o movimento. São responsáveis por movimentos voluntários, como andar, correr e dançar. Há também músculos que realizam movimentos involuntários, como os músculos cardíacos, que compõem o coração e é responsável pelos seus batimentos. Então, vamos lá. Nós temos músculos voluntários, aqueles que a gente comanda, e os involuntários, aqueles que a gente não comanda, tá? Então, assim, eu tô mexendo a mão, então é um movimento voluntário, porque eu comando ele, tá? O meu coração bate porque é um movimento involuntário, pois eu não comando ele. A pele reveste todo o corpo. Ela forma uma barreira que protege o organismo de seus seres microscópicos, que pode causar doenças. O que é microscópio? Você não pode ver a olho nu, só com um telescópio, tá? Tronco. O tronco é formado pelo tórax, pescoço e abdômen. No tórax estão localizados o coração e os pulmões, órgãos importantes para a circulação do sangue e a respiração. No abdômen estão o estômago, o intestino, o fígado e o pâncreas, que participam da digestão. O rins e a bexiga, que eliminam substâncias nocivas, entre outros órgãos. Aí vocês vão fazer a atividade. Número 1. Ligue corretamente cada parte do corpo à estrutura que compõe cabeça, face e o cérebro. Tronco, abdômen e tórax. Membros, braços e mãos. Utilizando as palavras do quadro abaixo, escreva na coluna correta o nome das partes do corpo humano. Cabeça, língua, orelha e cérebro. Tronco, estômago, coração e pulmões. Membros, dedos, joelhos e mãos. Tá? Desenhe o contorno do corpo humano e alguns de seus órgãos internos. Aí vocês vão fazer um desenho de vocês. Então, órgãos dos sentidos. Interagimos ao tempo todo com o ambiente que nos cerca. Para isso, utilizamos os sentidos. São 5 sentidos do ser humano: visão, audição, olfato, gustação e tato. Cada sentido é percebido por meio de um órgão específico. Os órgãos específicos são os olhos, são os órgãos responsáveis pela visão. Por meio deles podemos ver a luz, as formas, as cores, objetos e as pessoas, etc. As orelhas são os órgãos da audição. Com elas ouvimos os sons do ambiente, as vozes das pessoas e dos animais, o som da chuva, as músicas, o barulho dos carros na rua e outros sons. O nariz é o órgão do olfato. Com ele sentimos o cheiro das flores, dos perfumes, dos alimentos. O olfato serve de alerta para evitarmos comer alimentos deteriorados. A língua é o órgão da gustação. É com ela que nós sentimos o sabor dos alimentos, que podem ser salgados, doces, azedos ou amargos. A pele é o maior órgão do corpo e é responsável pelo tato. Com ela percebemos o formato dos objetos por sua temperatura, se são ásperos ou macios. Os sentidos podem nos proteger de situações perigosas ou arriscadas. Por exemplo, ao atravessar a rua, ao ouvirmos uma buzina de um automóvel, sabemos que não devemos prosseguir, né? Ligue o nome do sentido à cena em que ele é usado. Depois escreva abaixo da fotografia o nome do órgão responsável por esse sentido. A visão vai botar no menino que está vendo televisão, o tato, a menina com urso de pelúcia, a gustação, o menino com sorvete, e o olfato, a menina com perfume. O menino com sorvete é boca, o outro é nariz, olhos e pele. Partimos para os cuidados com os órgãos dos sentidos. Nas cidades, estamos o tempo todo cercados de muitos sons. O som em excesso dos veículos, das construções e até mesmo de conversas em salas de aula prejudica a audição. Do mesmo modo, ouvir música muito alta pode fazer mal às orelhas.
Veja algumas dicas para manter a saúde auditiva. Mantenha as orelhas sempre limpas, não use o cotonete ou outros objetos para limpar as orelhas. Podem danificar o interior delas. Evite escutar música com fones de ouvido em volume alto ou por muito tempo. Não fique em lugares muito barulhentos. Os olhos também precisam ser protegidos para manter a saúde visual. Para isso, siga as dicas a seguir. Evite esfregar os olhos ou encostar objetos neles, pois são sensíveis e você pode feri-los. Não coloque as mãos sujas nos olhos para evitar contaminação com micro-organismos que causam doenças. Nunca olhe diretamente para o sol. Não fique muito tempo olhando para a tela de televisão, celular ou computador. Evite ler em locais pouco iluminados. Consulte regularmente o otorrinolaringologista, médico que cuida das orelhas, do oftalmologista e especialista que trata dos olhos. Saúde. A higiene e a boa alimentação é um bom estado físico e mental. Contribuem para termos excelente saúde. Ficamos doentes quando o nosso estado de saúde não está normal, ou seja, está alterado. As doenças têm diversas origens. As que são causadas por parasitas são chamadas de verminoses. Os verminoses podem ser adquiridos pelo consumo de alimentos mal lavados ou mal cozidos, por água contaminada ou falta de higiene. Para evitar as verminoses, devemos andar sempre calçados, lavar as mãos antes de comer qualquer alimento, lavar bem os alimentos crus, beber somente água filtrada ou fervida, lavar as mãos depois de usar o vaso sanitário, entre outras medidas. Como evitar doenças contagiosas? Algumas doenças são contagiosas, quer dizer, elas podem ser transmitidas de uma pessoa para outra. A transmissão pode acontecer por meio de espirro, tosse, aperto de mão, beijo, abraço, uso do corpo ou prato mal lavado, entre outros. Para não ficar doente, devemos evitar ficar perto de pessoas com doenças contagiosas, não consumir sobras de alimentos ou bebidas de outras pessoas, não compartilhar pratos, copos e talheres durante a refeição, nem uma toalha de banho usada por outra pessoa antes de lavá-la, não colocar objetos na boca e tomar vacinas. Doenças não contagiosas são aquelas que não passam de uma pessoa para outra, como diabetes, alergias. Para ajudar na manutenção da saúde, foram criadas vacinas. Elas nos protegem contra doenças, por isso as pessoas devem ser vacinadas, principalmente as crianças. Pesquisando. Não precisa fazer, tá? Número 1 da atividade, página 265. Número 1, vai ser uma resposta pessoal. De acordo com o estudo desta unidade, explique o que significa dizer que estamos doentes. O que é doente para você? 2. O que você entende por verminose? Como elas podem ser adquiridas pelo ser humano? Verminoses são doenças causadas por tipos de parasita. As verminoses podem ser adquiridas por meio de consumo de água contaminada, alimentos mal lavados ou mal cozidos e por falta de hábitos de higiene, como lavar as mãos depois de usar o banheiro. 3. Vai fazer um X em beber somente água filtrada ou fervida, lavar as mãos após usar o vaso sanitário, comer alimentos crus apenas depois de bem lavados. 4. Doenças contagiosas são aquelas que podem ser transmitidas de uma pessoa para outra. Gripe, por exemplo. Não contagiosas são aquelas que não passam de uma pessoa para outra. Diabetes, por exemplo. Aí, número 1. O primeiro espaço vazio são ossos, o segundo é esqueleto. Depois músculos e depois pele, depois voluntários e depois involuntários, depois tórax, abdômen, depois coração e pulmões, depois estômago e intestinos, o fígado, o pâncreas, os rins e a bexiga. 2A. Sim, porque podemos transmitir gripe e outras doenças contagiosas para as pessoas. B. Não, porque pode ter sido contaminado por vermes. Então, essa é a unidade que eu pedi para vocês sexta-feira vocês fazerem. Então, tá aí a explicação, tudo direitinho. E vamos para os próximos vídeos.